Olá, galera que vai fazer Enem, redação do Enem. Ah, você vai fazer redação do Enem. Aí começa aquela especulação que temas podem aparecer em 2025 na redação do Enem, inspirado no assunto do momento, que é a série Adolescência da Netflix. Então o tio aqui vai falar de todas as possibilidades temáticas. É óbvio que a criatura que está preparando ou vai preparar o tema de redação do Enem está vendo o que está acontecendo. E a temática é uma temática que conversa muito com o jovem, com a juventude, com as redes sociais, que são assuntos maravilhosos, com a escola, família. Há uma série de relações aí que nos oportunizam temas de redação muito legais para o Enem. Meu nome é Ricardo Russo. Antes de mais nada, eu peço que você dê um joinha aí, dá um ok, dá um bacaninha para o prof, te inscreve no canal, mande suas perguntas e me diga qual é o tema que você acha que pode aparecer na redação do Enem, inspirado na série Adolescência. Vamos lá, então? Todo mundo junto, sem mais arengas e delongas. Vamos direto ao nosso assunto. Eu vou falar sobre uma série de coisas, inclusive você que vai fazer concurso público, precisa fazer redação, isso aqui também vai ajudar você por uma série de coisas. Não pensa que em concurso público esse assunto também não está por aí. A questão das redes sociais, do comportamento do jovem, da adolescência, enfim. Legal? Então, vamos lá, a gente sabe, você assistiu a série, né? Se você não assistiu, tem que assistir. Vamos lá, então, né? São 4 episódios relacionados à série e, basicamente, mostra o protagonista, um jovem, um adolescente de 13 anos, influenciado pelas redes sociais, é acusado, comete, claro, um assassinato a uma menina. Muito bem. A série vai se desenrolar de diversas formas, a gente tem que analisar também a forma. Lembra que redação trabalha as duas coisas, a forma e o conteúdo. Vamos analisar a série um pouquinho, claro, o conteúdo que mais interessa, e depois uma palhinha só para você entender a questão da forma, que é muito interessante para quem gosta de cinema. O primeiro assunto que vai aparecer é a questão da escola e a relação do jovem com a escola, ou a negligência escolar, ou o nome que você queira dar isso. Mas vamos melhorar isso, ó. Durante o episódio, durante a série, já aparece claramente, se não me engano, no segundo episódio, a questão da escola, não é? Em que um inspetor da polícia vai lá com a sua colega para verificar como é que funciona a escola, onde esse garoto estudava e a vítima estudava, e o que acontece naquela escola. E você observa que a escola é uma desordem completa, que os professores não conseguem dar conta da sala de aula. Isso é um problema que acontece muito com quem trabalha com a educação, sabe muito bem disso, né? Não consegue manter a ordem, os professores estão estressados, legal? Há um clima de desconforto total e um clima de rebeldia que é incontrolável pela escola. Ou seja, quando a gente fala do problema da escola, e aí a personagem essa que também é da polícia, que acompanha o inspetor de polícia na escola, num dado momento ela diz assim, ó, ela cheira a escola, eu sinto esse cheiro é ruim. E ela faz uma crítica muito aguda à escola. Bom, o que a gente precisa entender em relação à escola e às redes sociais e à tecnologia é que a tecnologia foi o grande assunto da escola, ou seja, as escolas começaram a investir em laboratórios de informática no primeiro momento, legal? Depois a lousa eletrônica, ou seja, a questão da tecnologia, da informatização sempre teve presente na escola como uma grande revolução na escola. E hoje a gente percebe que há um clima contrário. Por exemplo, o uso dos celulares. Então, muitos estados brasileiros estão proibindo o uso de celular em sala de aula, porque ele atrapalha a dinâmica da sala de aula. No caso de outros países mais desenvolvidos, países, no caso europeu, você percebe que a volta do livro e do material didático, o retorno à situação anterior, está sendo preconizada. Legal? Por quê? Porque parece que isso provoca um problema didático. Ou seja, o que a gente observa é que a escola ela não consegue dar conta, e nem o professor, das transformações que a tecnologia traz, não só para a educação, e como especialmente para o comportamento do jovem. Então, eu acho que não se trata propriamente da negligência da escola, mas da ineficácia e ineficiência da escola em lidar com essas transformações. Há uma crise no sistema educacional, e essa crise é provocada por alunos que estão diante de um novo mundo aberto em função das redes sociais, da tecnologia, mas ao despreparo da escola e dos professores em lidar com essa situação. Então, claramente, você percebe que há uma crítica à escola,
porque as cenas mostram crianças ali, jovens, né, que não respeitam a situação escolar, que não respeitam o professor, professores extremamente desestimulados, extremamente estressados. Então, há uma crise profunda no sistema escolar que as redes sociais trouxeram à tona, mas que ela já existia muito antes das redes sociais. Eu acho que isso é importante. As redes sociais elas agudizaram, precipitaram ainda mais essa ineficácia de a escola lidar com as transformações do jovem e da juventude e usar uma linguagem do jovem e, enfim, uma crítica ampla em relação à escola. Eu costumo dizer sempre que a escola, enquanto os jovens estão na geração já do chip, a escola ainda está na geração da válvula, né? Há um descompasso muito imenso no sistema educacional e as transformações que a tecnologia traz no comportamento da sociedade, não apenas na educação, mas no comportamento da sociedade, que tem reflexo, evidentemente, no sistema escolar. Então, esse é o primeiro grande assunto que você está olhando, a relação da escola com a sociedade, não a negligência, mas a ineficácia do sistema escolar em lidar com as mudanças e as transformações que a sociedade vem sofrendo em função da tecnologia. O segundo é um assunto que é o feminicídio, o machismo, ou, para usar uma expressão da moda, que é a machosfera. Olha que bonitinha essa expressão, né? A machosfera é o quê? Basicamente, na história contada na série, é o lance dos 80/20. O que é o 80/20? 80% das meninas preferem 20% dos homens. Logo, os homens precisam simular aquilo que eles não são para conseguirem atrair esses 20% das mulheres. Ou seja, a gente está falando do tal do incel, que é o menino que involuntariamente é celibatário. Legal, que é o caso do personagem central. Então, há a questão da sexualidade aqui e do machismo. As redes sociais, portanto, criam bolhas que atraem esses jovens que se sentem deprimidos, excluídos da sociedade. Ou seja, quando o jovem se sente fragilizado e excluído da vida real, ele procura nas redes sociais o amparo de quem lhe dê conforto para ele se sentir tribalizado. Aí é a formação das bolhas que atraem esses jovens adolescentes, que não têm, portanto, espírito crítico, e é importante que a gente entenda isso, né? Não tem espírito crítico e criticidade, maturidade suficiente para saber lidar com essas tecnologias, com essas bolhas, e não perceber que eles estão sendo manipulados por essas bolhas. Aí você tem outro assunto, que é a manipulação da informação nas redes sociais, atraindo justamente os jovens mais fragilizados. Não é assunto novo, porque a gente já viu que suicídios, etc., de jogos e tal, são preconizados pelas redes sociais, dentro da mesma lógica. Então, não se trata de um assunto novo em absoluto. Legal? Correlacionado a isso, a questão do ciberbullying ou cyberbullying, se preferirem, né? E do bullying, de um modo geral, em sala de aula, que também não é um assunto novo, já é um assunto bastante batido, né? Que são as relações de violência e mal resolvidas na escola, que são históricas, né? Ou seja, o bullying não é absolutamente nada novo, apenas ele recebe um nome agora, mas isso sempre aconteceu na história da humanidade, que são essas relações tóxicas que acontecem no ambiente escolar, e todo mundo, de algum modo, já foi vítima desse tipo de relação. Legal? A questão é como lidar com esse problema, potencializado, evidentemente, pelas redes sociais, mas sempre existiu. Legal? Então, não é nenhuma novidade. O que mais que a gente também tem como importante? Como a família lida com as questões das redes sociais. Então, se a escola é ineficiente para lidar com isso, a família também. Aí é uma questão geracional. Ou seja, a família não entende perfeitamente bem como funcionam as redes sociais. E aqui no caso daquele filme, especialmente no quarto episódio, mostra claramente isso, que o quarto episódio ele é totalmente focado na família. Legal? Então a família, o pai e a mãe começam a fazer
a culpa do que aconteceu, né, pelo fato de não terem atentado para o que estava acontecendo, pelo fato de ignorar o que estava acontecendo. Então, eles dizem que o filho ficava até tarde na internet, nas redes sociais, no computador, que era um desejo do garoto ter um computador, que ele tinha esse computador, ele ficava, às vezes, à madrugada, o que acontece com muitos jovens, sem monitoramento da família. Então, se você imaginar que um jovem dessa idade pode transitar na internet livremente sem ter um monitoramento, você está totalmente enganado, né? Ou seja, a exposição prematura das redes sociais em crianças e jovens, ela pode criar assim, danos irreversíveis no comportamento desse jovem. Por isso que os teóricos e educadores falam que as redes sociais só podem entrar na vida do jovem, precisam ser monitoradas, sim. Esse jovem não tem maturidade para saber, não adianta querer restringir, dizer, você só pode usar aqui e ali. Então, você precisa educar o seu filho nas redes sociais, a função da escola e da família é justamente a educação, educar como usar as redes sociais em benefício próprio, legal? E não apenas autoritariamente proibir, né, já que é um dado de realidade. Então, aqui eu já estou dando para você uma palhinha para a intervenção dessa redação, legal? Mas a família basicamente não sabe lidar com isso, então há um problema ali geracional, que aquela família não percebe o que é realmente, o que são as redes sociais. Mas há um outro fator importante que subjaz aí, que você pode usar também como recurso argumentativo, que é o fato de que essa família, e isso aparece no filme também, ela não dispõe de tempo. Mas tanto é verdade que no dia que ocorre o assassinato, o pai do jovem, ele só chega depois em casa, porque ele trabalha até tarde. Ou seja, são famílias que trabalham, que estão empenhadas no seu dia a dia, na sua rotina de sobrevivência, numa sociedade complexa, que exige que a família trabalhe para poder ter o sustento de ter um carro, uma casa, e aquela família é uma família classe média, que passa todas as precariedades de uma família classe média, legal, que precisa trabalhar para se construir, para ter onde morar, para ter um carro e algum conforto. E aquelas crianças, muitas vezes, são jogadas no mundo sem ter um monitoramento. Por quê? Porque essa família, esse pai, essa mãe estão envolvidos na sobrevivência. Isso também aparece bastante, portanto, na série. Bom, para fechar aqui agora, eu quero que você pense comigo uma coisa. Você que vai fazer Enem, uma das coisas que mais se usa, especialmente nas redações de esqueleto, que são, sempre eu vou condenar, porque é um lixo, redação de esqueleto, nunca você vai aprender a escrever com redação de esqueleto, é jogar no Estado a culpa das coisas, ou seja, faltam políticas públicas. É a primeira coisa que você vai pegar pronta aí, o governo é responsável, faltam políticas públicas, tudo cai nas costas do governo, como se o governo fosse sozinho resolver os problemas do mundo. Ora, o que a série mostra, né? Vamos enriquecer e melhorar a sua argumentação, que é um dos pontos-chave e um dos problemas para você que precisa de uma nota alta. Você vai fazer medicina, precisa tirar 940, 920, você não vai tirar 940, como uma redaçãozinha esqueleto. Eu vou tratar disso mais adiante aqui, com mais acuidade, com mais detalhamento. Olha só, você tem a escola. A escola é um problema, porque, como eu acabei de dizer a vocês, a escola não acompanha o processo. A escola é um paquiderme, ela se movimenta com muita lentidão, enquanto as redes sociais e a juventude estão noutra esfera. Legal? Tanto isso é verdade que tem um outro assunto importante também, que é a questão da linguagem. Olha lá o pessoal da linguagem, né? Há uma linguagem verbal e não verbal na internet, isso é mostrado na série, né? Que só quem é daquela comunidade consegue entender. Então você tem uma questão linguística aqui também, de proteção das informações em que se usa a linguagem, o que também não é novo na história da humanidade. Você vai ver que determinadas linguagens são usadas como proteção no meio. Mas, por exemplo, dentro de presídios existe uma linguagem dos presos, verbal e não verbal, que é uma linguagem de sobrevivência, de subsistência. Né? Se você jogar para o surf, o pessoal do surf também tem uma linguagem técnica específica da área, que faz com que aquela linguagem seja só compartilhada por quem conhece aquela linguagem. É uma forma de tribalizar e proteger a informação dentro das bolhas. Não é legal isso, né? Então, também há uma bolha ali protegida pela linguagem. Então, olha só que bom assunto para a redação do Enem. Legal? Então, olha só, de novo, você tem a escola como um problema, né? A escola não consegue funcionar bem. A família é outro problema, porque ela não consegue dar conta da dimensão do problema, porque não tem tempo, por várias outras razões,
Legal? Então você tem, não podemos atribuir unicamente ao Estado o problema. Você tem um problema que a família está ali, a escola está presente, as redes sociais estão presentes, os problemas da adolescência, típicos da adolescência, como depressão, também estão presentes. Legal? Então, a gente pode trabalhar outras ideias mais originais do que simplesmente dizer que o governo é ineficaz para lidar com esse problema. Né? E, portanto, o MEC tem que tomar uma providência. Tá bom? Então, há coisas mais interessantes para serem tratadas aqui. Legal? Vamos continuar falando sobre isso, mas eu quero que você me diga aí qual é o seu palpite para a redação do Enem 2025. Certamente, esses teminhas aqui, ó, que eu acabei de tratar com vocês, eles são extremamente ricos. E não esquece, fechando, hein? Não esquece que proposta de redação do Enem trata de assuntos brasileiros, é uma questão de Brasil, verde e amarelo, portanto, legal, é Brasil, sempre Brasil, nós temos que falar de Brasil, e um problema para você apontar a intervenção. Então, tem de ser um problema. Bom, problema é tudo que a gente viu aqui, portanto, temas de redação é que não falta para você trabalhar a redação do Enem. Tamo junto? Abraço aí.